Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala do pecado do escândalo. O que é um escândalo? Na nossa linguagem popular, uma pessoa escandalosa é uma pessoa que faz um grande estardalhaço, um grande barulho. Fizeram um escândalo, ou seja, uma grande confusão. Mas não é isso que é o pecado do escândalo. O pecado do escândalo, ele diz respeito às pessoas que são, como diz Jesus, pequeninos na fé. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, o que quer dizer isso? Os santos, os grandes santos, nunca são escandalizados, porque a fé deles é bem forte. Então, eu posso, cair, pecar, dar mau exemplo, e nunca vou abalar a fé de um grande santo. Nossa Senhora, por exemplo, não ficou abalada na fé quando viu a traição de Judas. A traição de Judas não foi escândalo para Nossa Senhora. Ou seja, ela viu o pecado de Judas, certamente sofreu muito com aquele pecado, mas em momento nenhum ela disse: vou perder a fé. Meu Deus, que escândalo! Um apóstolo traindo o meu filho Jesus, já não acredito mais em nada. Essa atitude, uma atitude diante de um pecado, ficar abalado, só pode ser a atitude de uma pessoa que é iniciante na fé, que é um pequenino que crê. Também Caifás, que era um grande pecador, ele não ficou escandalizado com a atitude de Judas. Caifás não cria em Jesus. Caifás não tinha fé, era um grande pecador. Portanto, o pecado de Judas não podia escandalizar Caifás, porque Caifás não tinha para onde cair, ele já estava no chão. Escândalo é um pecado que é uma ocasião de tropeço para uma pessoa fraca na fé. Mas quem já está no chão não tropeça. Quem não tem fé não se escandaliza. Então, o escândalo é um pecado que vamos definir escândalo. É um pecado que eu posso cometer, e esse pecado pode ser ocasião de tropeço para uma pessoa que tem fé, mas que é uma pessoa pequenina na fé, fraca na fé, ou seja, nem é um grande santo, nem é um grande pecador. O escândalo acontece para as pessoas que não são grandes santos e não são grandes pecadores. São pessoas que têm fé, mas não é uma fé robusta o suficiente para não se escandalizar. Vamos dar exemplos mais próximos da nossa vida. A gente usa a palavra roupa escandalosa. O que é uma roupa escandalosa? Na linguagem popular, roupa escandalosa, você pensa logo, numa drag queen, com aquelas roupas espalhafatosas, que parecem uma fantasia de carnaval. Não é nada disso. Roupa escandalosa é uma roupa que leva uma pessoa frágil na fé a pecar. Então você veste uma roupa sensual, atraente, que deixa partes do seu corpo de fora, ou então a roupa muito justa, que salienta os contornos do corpo. Essa é uma roupa escandalosa.
Porque alguém que está firme na fé e que é um grande santo não vai tropeçar por causa da sua roupa. E um grande pecador que já está em pecado mortal, vendo pornografia e se masturbando, também não vai mudar a sua situação por causa da sua roupa, porque ele já vê coisa muito pior. Nem o grande santo, nem o grande pecador vão tropeçar com a sua roupa. Mas aquela pessoa, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha de igreja, que está saindo do pecado, que está se confessando, que está procurando viver na retidão e na pureza, esbarra com você no meio da rua, vestida daquela maneira, e peca. Essa é a roupa escandalosa. A roupa que foi ocasião de uma pessoa que ainda não estava firme pecar. Existem leituras escandalosas. Você dá um livro que fala contra a igreja, ou que ensina coisas heréticas, ou que põe em dúvida a fé. Para uma pessoa que não é firme na fé, ela lê aquele livro, ateu, agnóstico, revolucionário, contra a igreja e contra Deus, a pessoa não está firme na fé, tropeça e cai. Aquele é um livro escandaloso. Um grande santo não vai perder a fé lendo um livro. E aquele que já é ateu e não crê em nada, também não vai perder a fé lendo um livro, porque ele já está no chão, ele não tem para onde cair. Agora vamos aplicar isso tudo à nossa vida. Jesus está nos recordando que existem hábitos nossos que são escandalosos, mas se eles são tão agarrados conosco que parece uma mão, um olho, um pé, uma parte do corpo. Você tem mania de se vestir assim, e aquele negócio já está tão agarrado em você que já virou seu jeito de ser. Pois Jesus diz: meu filho, minha filha, se o seu jeito de vestir leva uma pessoa fraca a pecar, se livre, mude, reforme, transforme o seu jeito de vestir, mesmo que isso seja extremamente doloroso, mesmo que o seu jeito de vestir esteja muito arraigado na sua natureza, mesmo que seja como uma mão, corta, mesmo que seja como um pé, corta, mesmo que seja como um olho, arranca, vai doer. Padre, eu sempre me vestia assim. Parabéns, vai doer, ótimo, arranca. Certas formas de falar, piadinhas maliciosas, piadinhas sexuais, palavrões, expressões sujas, aquilo parece que está encardido na pessoa, não sai mais. Ele só consegue falar aquilo, ela só consegue falar aquilo, com aquela malícia o tempo todo. Pois bem, vai doer, arranca esse pé, arranca essa mão, arranca esse olho. É um hábito tão incrustado em você que vai doer, para você se livrar desse tipo de palavreado, de piadinhas, de malícias. Vai ser como você nascer de novo, vai ser um negócio assim que vai doer. Ótimo, Jesus diz, arranca. É melhor entrar no reino dos céus sem um olho do que tendo os dois, ser condenado à geena. Então o evangelho de hoje chama a nossa atenção para o pecado do escândalo. O escândalo pode ser qualquer tipo de pecado que eu cometa e que uma pessoa
frágil na fé, cai. O escândalo é um pecado que leva o outro a pecar. Aquele que é frágil na fé. E Jesus não poupa palavras terríveis para os escandalosos. Ele diz: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Não é uma expressão leve, é bem pesada. O que Jesus está dizendo é bem pesado. Agora você que é pai, que é mãe, que é adulto, faça seu exame de consciência. Para onde você está levando os seus filhos, por exemplo, quando eles pequeninos, na pureza da infância, veem você assistindo filmes, novelas, cenas escandalosas com a maior normalidade. A pureza daquela criança, já desde pequenino, está acostumada. Ah, papai e mamãe assistem esse tipo de bobagem. Para aquela criança de 5 anos, a sexualidade ainda não despertou. Ali só tem uma espécie de curiosidade erótica difusa. Mas quando ela chegar à puberdade, em que a sexualidade brotar, o que é que você plantou? O que é que você semeou no coração do seu filho e de sua filha? Nosso Senhor não fica nada contente com esse tipo de atitude. Se confesse, peça perdão. E se você errou com os filhos, vê se agora acerta com os netos. Nós precisamos preservar os pequeninos. Preservar os pequeninos. Eu sei que nós estamos numa cultura devassa e que a cultura brasileira está permeada de escândalo. Mas nós somos cristãos e nós precisamos começar a mudar essa cultura. Estamos às portas do carnaval. O carnaval é uma festa escandalosa. Seria muito bom fazermos um propósito de dentro de nossa própria casa, fechar os meios de comunicação, desligar a TV, não ficar olhando noticiários, não ter acesso a questões de notícias que possam ter representação gráfica escandalosa para os nossos filhos, para nossas filhas, para os pequeninos. Eu me lembro, quando eu era seminarista, tinha uns 20 anos de idade, já não era criança. Chegou lá em Roma uma revista dessas de carnaval. Uma revista, acho que era Manchete, não sei o nome, se era a revista Manchete. A impressão que eu tenho que era Manchete, que nem existe mais, né? E então eu mostrei ingenuamente, não inocentemente, mas ingenuamente. Inocência é de quem é puro, ingênuo é de quem é idiota. Eu mostrei ingenuamente aquela revista para um colega seminarista americano e ele ficou escandalizado. Mas como? E eu, crescido na cultura brasileira, disse: não, mas isso é normal. Para nós brasileiros isso não causa nada.
A gente vê essas coisas com a maior naturalidade, como se nós fôssemos Adão e Eva no paraíso, antes da queda, podendo ver aquilo ali sem pecar. É que nós já estávamos, nós digo eu e quem mais estiver, nós já estávamos tão acostumados ao pecado, que o pecado já não acendia mais nenhuma luz de alerta no painel da nossa consciência. Tão acostumados a ver pessoas desnudas, pessoas indecentes, pessoas, não digo mal vestidas, porque mal vestido precisa ter algum vestido, pessoas realmente nuas. Tão acostumados ao pecado, que já não nos damos mais conta do escândalo. Hoje eu olho para trás e digo, meu Deus, que falta de sensibilidade, que coisa encardida numa cultura depravada. Pois bem, é tempo de mudarmos a cultura brasileira, e a forma de mudar a cultura brasileira é começar mudando a sua cultura. É carnaval. Fujamos do escândalo.